Estamos aqui, eu, a Mônica, né, que é a responsável pelo grupo de processos, e eu pela fábrica de software. Sobre o nosso processo de fábrica, pessoal, a gente tem uma situação que envolve vocês entenderem. A gente sempre está falando aqui que vocês precisam acompanhar o entendimento da fábrica, né? Nós temos clientes, temos produtos rodando dentro do cliente com parceiros e também temos produtos rodando dentro da fábrica propriamente dito, tá? Quem são as pessoas envolvidas aqui nesse primeiro momento? Aí temos aqui no grupo de processos a Mônica, que é a líder do grupo de processos, tá? A Caroline Ribeiro, que é analista do processo junto com a Mônica aqui, e eu que estou como líder de fábrica nesse momento, tá bom? Então, nosso objetivo é compartilhar essas experiências aqui e explicar um pouquinho para vocês. Mônica, você quer falar sobre a biblioteca de ativos? Pode ficar à vontade. Boa tarde, gente. Obrigada pela paciência. Esperado, gente. Probleminhas técnicos. Primeiramente, né? Quando vai ser disponibilizado, quando vocês tiverem os acessos liberados aqui para dentro do nosso ambiente, vai ser disponibilizado um link da biblioteca de ativos para vocês acessarem. Eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nos processos, porque são processos de fábrica, e esses processos, eles são o que são nossos pilares de atendimento e de trabalho, né? O que é importante ressaltar aqui? É importante a gente ressaltar que a empresa ela possui uma certificação CMMI nível 5, né? O que significa isso? Que a gente tem processos de trabalho muito bem estabelecidos e implantados dentro da fábrica de software. Essa é a nossa maturidade em processos de fábrica de software. É isso que significa essa certificação para a gente, né? E isso significa também que, com essa certificação CMMI nível 5, todas as informações lançadas dentro dos nossos sistemas, elas possuem métricas e estatísticas que a gente utiliza para medir e monitorar todas as atividades realizadas aqui dentro. E essas medições, esses indicadores que são criados a partir dessas metas estatísticas, elas são repassadas para a diretoria tomar decisões, né? Então, é todo um fluxo de trabalho. Nós temos nossos processos estabelecidos, processos são seguidos dentro da fábrica de software, esses processos a gente consegue extrair indicadores, e com esses indicadores a diretoria consegue tomar decisões mais assertivas administrativamente, certo? A biblioteca de ativos, ela vai ser uma forte fonte de informação para vocês, tá? Dentro lá da biblioteca de ativos, vocês vão encontrar todos os nossos processos, como que funciona o nosso fluxo de trabalho, todos os nossos guias. Então, ali é uma grande fonte de informação para vocês entenderem como esses processos funcionam internamente e como devem ser seguidos esses processos dentro da execução das atividades de vocês. Dentro da biblioteca de ativos, vocês vão encontrar também alguns procedimentos de outros setores. A gente tem ali disponibilizado os procedimentos do setor de RH, que também é uma informação que vocês devem conhecer, né? Por exemplo, ali a gente encontra documentos dentro dessa biblioteca de ativos organizacionais, que é direcionado para documentos de outras áreas. Vocês vão encontrar, por exemplo, documentos como funciona o Comitê de Compliance, Comitê do Compliance, as normas e procedimentos que o Compliance vai seguir dentro da empresa. A empresa também possui uma certificação do Compliance ligada, né, nesse tipo de atividade. Vocês vão encontrar ali também, por exemplo, informações relevantes de como que funciona recesso, né, para colaboradores dentro da organização. Enfim, são procedimentos que vocês precisam conhecer, né, porque está diretamente ligado a nós, colaboradores dentro da organização. Interessante a gente saber. Aqui, esse é o principal fluxo de processo da fábrica de software, tá? A gente vai ter ali a parte de pré-venda, pré-game, game e pós-game. O que significa isso? Essa parte de pré-venda, ela vai ter basicamente uma atividade dentro do comercial, né? Aqui é o comercial quem atua, vendendo produtos, identificando possibilidade de negócio, tá dentro dessa parte aqui. Pré-game, essa parte de pré-game entra aqui planejamento e especificações, né? Essa basicamente vai ser uma parte do gerente de projeto, ele quem vai estar atuando mais fortemente aqui em parceria com vocês, e onde que vai estar maior parte do trabalho de vocês, dentro de game. Então, aqui dentro de game vai estar todo a principal linha de trabalho de vocês, vamos colocar assim, né? Então, tá aqui dentro de game. A gente tem todos os processos e subprocessos que vão permear todas as áreas aqui. Análise, desenvolvimento, qualidade, tudo vai estar dentro de game aqui. O que eu acho interessante vocês entenderem? Todos os nossos fluxos de processo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Nós temos processos e subprocessos. O que significa? Subprocessos são
são atividades que vão derivar, né? Derivadas de alguma coisa. O que é interessante vocês entenderem? Todos os nossos fluxos, eles foram montados de forma padronizada. Então, todas as informações, os fluxos que elas vão, que vai trazer aqui para a gente, quando vocês clicam dentro de alguma caixinha, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Quando vocês clicam dentro de alguma caixinha do fluxo de trabalho, ele vai trazer para vocês informações do que a gente espera que essa atividade ela seja executada. Como a gente espera que essa atividade seja executada? Qual que é a entrada? Qual que é a saída dessa atividade? Se tem ferramenta de apoio? Se existe algum tipo de adaptação no projeto para essa atividade? Essas adaptações de projeto são basicamente situações em que o gerente de projeto vai atuar junto ao cliente e que o cliente vai dizer para nós que ele não quer. Rede? Pegou as duas, né? Eu acho que é a daqui, né? A internet. Mano. Isso é exatamente isso. 3 vezes. Voltou. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente teve um problema de conexão aqui. Até que parte vocês escutaram? Conseguiram escutar essa parte aqui dos fluxos? Aqui não caiu nada. Exato. Deu para ouvir tudo. Então, vamos lá. Adaptação de processo. O que isso significa? Isso significa que, em alguma parte do processo, vai haver uma negociação entre gerente de projeto e cliente, e que o cliente vai falar que ele não quer seguir os nossos processos e que ele tem uma outra forma que ele quer que se trabalhe. Nós, por termos padronização, em alguns pontos do nosso processo, a gente permite essas adaptações, em outros, não. Então, essas adaptações, sempre que houver, vai ter um indicativo dentro dos nossos fluxos de trabalho ou dentro dos nossos guias e procedimentos. Nem tudo a gente aceita adaptação, porque senão a gente não consegue manter a padronização dentro dos nossos processos. Dentro da biblioteca, como eu falei para vocês, é uma forte fonte de informação, né? Assim como a gente tem os fluxos, a gente tem todos os nossos guias e estratégias. O que são esses guias? Esses guias e procedimentos, eles são complementares aos fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho, ele vai trazer de uma forma desenhada, o que a gente espera da atividade, o que tem ali, o que a gente quer da execução da atividade. Os guias, eles vão trazer ali para a gente informações complementares desse fluxo. Então, assim, ele vai trazer da onde que surgiu, como que eles vieram e qual que foi o pensamento para se chegar naquele processo, se chegar naquela metodologia de trabalho. Então, essas informações vão estar complementadas dentro do guia. Fluxo de processo de trabalho e guias, eles são informações complementares. Então, sugiro que quando vocês estiverem lendo o guia, tiver algum tipo de dúvida ou questionamento, dá uma olhada no fluxo, porque são informações complementares e não excludentes, tá? Guias de leitura obrigatória. A gente tem diversos guias lá dentro, só que o que a gente recomenda fortemente a leitura de vocês é Estratégia de Gerência de Configuração. Esse é o nosso maior documento. Ele é o que vai permear todos os processos e procedimentos que a gente tem dentro da biblioteca de ativos e dentro dos nossos padrões de atendimento. Então, esse guia de configuração é de leitura obrigatória, porque nele vão ter todas as informações. A gente tem, por exemplo, ali, dentro do guia de gerência de configuração, qual que é a padronização dos nomes dos documentos que a gente precisa ter, qual que é, por exemplo, a configuração organizacional, como que devem ser criadas pastas dentro do SharePoint, qual o nome que ela deve ter, qual que é a forma de se criar essa pasta lá dentro. Então, tudo isso a gente vai ter dentro do guia de gerência de configuração. A gente vai ter também estratégia de backup, quais que são as ferramentas padrões que a gente usa, enfim, tá tudo dentro do guia de gerência de configuração. Estratégia de controle de qualidade também é um guia que vai permear o trabalho de vocês, então é interessante vocês terem conhecimento desse guia, principalmente para a parte de análise e desenvolvimento. Estratégia de desenvolvimento de requisitos é um guia mais voltado para os analistas, então isso aqui é o que a gente espera no desenvolvimento de um requisito, ele está descrito aqui dentro. Framework Scrum é a metodologia de trabalho que a gente utiliza dentro dos nossos projetos, então é um guia interessante de vocês saberem ali a metodologia que a gente utiliza também, está sendo explicada, e a forma que a gente aplica, né, a metodologia Scrum. A gente vai ter ali guia de registro de atividades do Azure DevOps. Esse guia, eu vou falar que
deve ser uma bíblia para vocês. Por quê? Porque dentro desse guia a gente está explicando passo a passo como que devem ser registradas as atividades no Waze de DevOps. Oi? O microfone de José estava aberto aqui, eu já pisei. Ah, tá, eu achei que tinha caído. Então vamos lá, voltando. Guia de registro de atividades do Azure DevOps. Quando a gente fala de certificação CMMI, eu falei para vocês que a gente utiliza os dados para análises estatísticas. Os dados a gente só consegue utilizar se eles são registrados. E esse registro parte do registro das atividades dentro do Azure DevOps, que é a ferramenta onde a gente extrai essas informações e consegue que isso vire indicador e estatística. Se vocês não registram, a gente tem muita dificuldade de conseguir entender como que está o funcionamento e fazer isso virar indicador e análise estatística. Então, isso aqui eu preciso que vocês entendam como que funciona e façam de forma correta. Não somente chegar lá e fazer um registro de qualquer forma, sem ter a informação que a gente precisa que tenha. Então, preciso que vocês entendam como que isso funciona e lendo esse guia vocês vão conseguir ter mais clareza. E se ficar alguma dúvida de como esses registros devem ser feitos, vocês podem entrar em contato conosco aqui no grupo de processo que a gente tira essa dúvida para vocês. Tá? Aí aqui, guia de criação de pipeline de integração contínua, direcionado para os devs aí, como que isso funciona, toda a parte técnica, né? Guia de estimativa de store point. Isso aqui também é interessante porque, como a gente utiliza a metodologia Scrum, a gente utiliza também store point para estar fazendo a medição, né? Para estar fazendo a medição do tamanho das histórias, complexidade das histórias, a gente utiliza os store points para estar fazendo isso aí. Medindo a complexidade das atividades. Ainda a biblioteca de ativos, a gente tem diversos templates, todos eles padronizados, certo? Então, o que vocês precisarem, elaboração de documento, qualquer tipo de documento, provavelmente vai ter um template disponível para isso. Não é em qualquer documento. É sempre dentro de um template utilizado e padronizado pela organização. Em alguns momentos, como eu disse para vocês, existem adaptações dos processos, né? Alguns templates podem ser adaptados de acordo com o que o cliente pede para a gente. Então, alguns templates são utilizados templates do cliente e não os nossos, mas isso vai depender de uma negociação do gerente de projeto com o cliente em específico. E isso acredito que eles vão passar para vocês e vocês vão ter conhecimento quando esse tipo de situação ocorrer. A gente tem também uma parte de comunicação dentro da biblioteca de ativos. Treinamento organizacional é basicamente uma parte utilizada pelo RH, formulário de solicitação de capacitação, o gerente preenche, encaminha para o RH quando ele precisa de alguma capacitação para ser feita, avaliação de capacitação e treinamento, depois que esse treinamento é feito, tem toda uma tratativa em cima desse treinamento, dessa capacitação, que é feito pelo RH. O que é importante vocês entenderem aqui é o canal de sugestão de melhoria. Esse canal de sugestão, ele é diretamente ligado ao grupo de processos. Então, quando há alguma situação em que vocês queiram, né, diante ali do entendimento do processo, da execução da atividade de vocês, e vocês queiram dar uma sugestão de melhoria para o processo, é via esse canal. Quando vocês abrem essa solicitação, ela chega diretamente para o grupo de processo e a gente vai fazer a tratativa dessa solicitação. A gente vai ler, vai entender, provavelmente vai entrar em contato com vocês para entender o porquê, né, o motivo, para vocês explicarem melhor para a gente, e caso essa solicitação ela seja aceita, a gente vai fazer toda uma situação de alteração do processo, publicação, teste, e a gente vai colocar em prática caso essa melhoria, de fato, ela seja verificada que ela é positiva para dentro do nosso processo. Sugiro que vocês façam, tá? É bem importante para a gente gosta de entender, porque vocês que estão na ponta, executando a atividade, vocês conseguem identificar melhor para nós onde que há algum tipo de gargalo no nosso processo, algum tipo de situação que a gente acaba perdendo por não estar no dia a dia executando a atividade que vocês fazem na ponta. Fazer uma contribuição aí, Mônica. Pavan, essa semana a gente trabalhou com o Juscelio e você, por exemplo, um template para uma arquitetura de sistema, lembra disso? Para o FIPLAN? Então, a gente podia fazer um exercício, depois desse onboard, de vocês fazerem o envio, né, de uma sugestão de melhoria para criar um template de arquitetura, de aplicação, baseado em parceiros, entendeu? No caso, esse template a gente pode oficializar, dar uma incrementada nele naquele modelo que trabalhou, para a gente poder ter mais um template que pode contribuir aí com outros projetos e outros arquitetos, entendeu? O Davi, por exemplo, que está aqui, provavelmente ele já vai ter que fazer uso de um template igual a esse aí para poder contribuir. Então, a gente
por tecnologia, ou por parceiro, ou por processo, dependendo da situação, pode ser que a gente use mais de um template, né? Conforme a necessidade que a gente for enxergando. Então, é um exercício. Eu uso um canal de comunicação, que é esse que a Mônica está narrando para vocês, e o template que está sendo utilizado aí para um caso concreto para o parceiro do MTI, por exemplo, entendeu? Então, a gente pode estar estudando essa inclusão de um template novo ou com um perfil mais diferenciado aí, conforme necessidade, tá bom? Mas para vocês entenderem a associação disso aí. Beleza, mano. Seguindo aqui. Alguma dúvida, gente? Algum esclarecimento? Alguma parte que vocês não conseguiram entender da biblioteca? Tá tranquilo? Pode seguir? Tá. Vamos lá agora. Ferramenta Easily DevOps. Como eu disse para vocês, essa é a ferramenta que a gente utiliza para registro das atividades e é através dela que a gente vai extrair as informações para os nossos indicadores e métricas estatísticas. Então, aqui eu trouxe um exemplo, mas vocês vão achar essa informação mais detalhada e melhor detalhada também dentro do guia que eu expliquei para vocês, que é do registro de atividades do Easily DevOps. Mas, basicamente, essa aqui é a carinha do nosso Easily. A gente vai ter o projeto aberto, vai ter ali a wiki, onde vai trazer as informações do projeto, vai ter ali os boards com as atividades, onde vocês vão estar executando e estar registrando as tarefas de vocês. Esse aqui é um exemplo das sprints que a gente abre ali, com as histórias de usuário e em alguns casos, né, na verdade, quando vocês começam a executar as atividades, as tasks que vocês vão abrindo ligadas às histórias, né, vinculadas às histórias ali para a gente conseguir fazer o acompanhamento das tarefas que vocês estão executando para cumprir uma história de usuário, né, a gente trabalha com sprints, dependendo do projeto que vocês vão entrar, a sprint vai ter duração aí de 7 dias ou 15 dias corridos, né, 10 dias úteis, ou 5 dias úteis, aí realmente vai depender a critério do gerente de projeto e do projeto onde vocês vão estar atuando. Isso tudo é registrado no Easily DevOps para a gente conseguir entender o capacity do time que está atendendo, a quantidade de atividades que eles estão atendendo, a velocidade do time em atendimento, a produtividade do time para atender aquele projeto. Então, tudo isso a gente consegue extrair ali do Easily DevOps quando as informações são colocadas de forma correta lá para a gente. Aqui, um exemplo de história, né? Acho que vocês já estão familiarizados com isso aqui. As informações que a gente coloca dentro do Easily, tudo que está sinalizado de vermelho ali, são basicamente informações obrigatórias, nosso padrãozinho de história de usuário ali, de como ela vem dentro da história registrada no Easily. As vinculações de commit pull request, quando possível, né? Em alguns projetos a gente sabe que isso não tem a possibilidade, porque o Git fica no cliente, não fica com a gente, então não tem como a gente fazer essa vinculação dentro das nossas histórias. Aí aqui tem os nossos checklists. De novo, a depender do projeto, vocês conseguem fazer a marcação desse checklist ou não. Em alguns casos, a gente precisa fazer a adaptação desse checklist para o projeto de vocês, mas isso não é um problema. Isso é totalmente customizável e fácil de fazer, a gente faz essa configuração por aqui. A abertura de bug também vai seguir basicamente a mesma estrutura de uma história de usuário, né, com as suas peculiaridades. Vai depender também aí de como que o gerente de projeto vai estar conduzindo junto com vocês, mas de forma estrutural é basicamente a mesma da história, segue os mesmos princípios. Aqui uma task. Essas tasks, que é onde vocês vão utilizar para fazer o registro do esforço de vocês, esforço em tempo, tá? O que a gente tem muito aqui? A gente tem o esforço planejado e o esforço executado. O que acontece com bastante frequência e a gente tem tentado corrigir? Quando vocês fazem uma previsão ali, um planejamento de esforço de 1 hora, executa em 1 hora, planeja meia hora, executa meia hora, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Isso não é o usual. Então, a gente sabe que o planejado é 1 hora, ou vocês fazem menos de 1 hora, ou vocês fazem um pouco mais de 1 hora. O que a gente espera? O que a gente pede para vocês? Registre o mais próximo da realidade possível. Executei em 55 minutos. Então, você executou em 55 minutos, não em 1 hora. Executei em 40 minutos. Então, executou em 40 minutos. Executei em 35 minutos. Executei em 35 minutos e não 30. Né? Então, o que eu peço para vocês? Tentem registrar o mais próximo possível da realidade, porque quando chega esses números aqui tudo inteiro para a gente não consegue utilizar como métrica estatística. A gente tem que rasgar isso e começar do zero. Simplesmente não dá para utilizar. Ou então,
que a gente vai fazer? Eu não vou rasgar os números e refazer. Eu vou provavelmente mandar para o gerente de projeto e mandar ele corrigir junto com vocês. Aí vai ter que vocês pegarem tarefa por tarefa para sair corrigindo esforço planejado, esforço executado. Provavelmente isso que vai acontecer. Porque eu preciso que essas metas, que esse registro do esforço esteja de forma correta dentro do sistema, para eu conseguir utilizar. Pessoal, então olha só, aqui nós estamos no site da MTI, ó, o site da MTI, que é um dos nossos parceiros, tá? Vocês vão vir aqui na parte de serviços e vão escolher aqui fábrica de software. Aqui, ó, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um modelo de referência, tá? E tenho aqui o C3SW, que é o catálogo de serviços. Por que é importante vocês saberem isso? Uma boa parte dos projetos que a gente vai ter vai seguir toda essa linha aqui de raciocínio em relação ao nosso modelo de parceria. Primeiro item que eu gostaria, se vocês quiserem anotar esse endereço aqui, é importante, tá? Eu vou até colocar aqui no chat para vocês, ó, para vocês já irem visitando, porque esse aqui é um trabalho, uma tarefinha de casa de vocês, tá? Para poder ler essa parte da documentação que eu estou passando para vocês aqui, tá? Então, um dos primeiros documentos que eu gostaria que vocês olhassem é exatamente o modelo de operação de fábrica, tá? O que quer dizer esse modelo de operação de fábrica? Ele está explicando como funciona a organização dos grupos e dos projetos lá com o contrato da MTI. Então, por exemplo, eles chamam isso aqui de célula, né? Para nós aqui pode ser squad, pode ser outra coisa aí relacionada a essas nomenclaturas. Então, uma célula ou um projeto, ela possui um líder de célula, esse verdinho aqui é o papel da MTI, ou seja, é um representante da MTI que vai acompanhar esse projeto. Esse amarelinho aqui é o dono do produto, ou o PO, só que ele não tem o mesmo formato que a gente tem aí, que a gente conhece do Scrum, tá? Ele é, na verdade, o responsável pelas regras de negócio, é o que prioriza lá o que ele quer. E ele é representado pelo cliente, ou seja, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que o cliente vai indicar lá na secretaria, né? Secretaria de Educação, secretaria da SEMA, enfim. Dependendo da secretaria, o órgão do Estado vai indicar uma pessoa para ser a pessoa que vai dar a regra desse projeto, tá bom? Aqui do lado de fora, a gente tem um gerente de fábrica ágil, que somos nós, é o gerente nosso aqui da fábrica, né? Pode observar que um gerente pode estar envolvido com vários projetos, tá? Então, eu posso ter vários gerentes aqui nossos que estão no projeto A, B, C, dependendo da situação e do tamanho desses projetos. Então, ele vai atuar, talvez, em mais de um aí com vocês. A mesma regra se aplica ao líder de célula, tá? Hoje, na prática, esse líder de célula também deveria estar aqui para fora desse diagrama, né? Mas quer dizer que tem um responsável para ele. Então, eles fazem a mesma dinâmica lá do lado da MTI, tá? E aqui embaixo, ó, você pode observar que é o time. É o analista de qualidade, né? O tester, é o arquiteto, é o dev, é o designer, é o analista de negócio. Às vezes, dependendo dessa função, ela pode ser compartilhada entre projetos, tá? Aqui embaixo, ó, tem uma célula diferente, que é a célula de manutenção e sustentação. Às vezes a gente recebe lá do cliente uma OS para atender um software legado. É um sistema que já está rodando lá, ou é um projeto que a gente acabou de concluir e entregou em produção. Então, nós vamos ter que sustentar. Essa célula vai ter uma equipe igual também, só que de acordo com a demanda que for feita, né? Aqui não tem o dono do produto, mas sempre tem, tá bom? No caso aqui é igualzinho. A estrutura dessas células, elas são iguais com a diferença do fluxo do processo, tá? Quando é projeto, nós vamos rodar um ciclo aqui de projeto numa visão mais ágil. E quando é sustentação, nós vamos usar um ciclo mais voltado para o Kanban, ou seja, por pacotes de demandas abertas aí por chamados, são coisas mais pontuais, tá? Do lado de lá, pessoal, tem a MTI, que é a nossa parceira, tá? Veja que aqui eu gostaria de frisar para vocês que essa terminologia, ela precisa estar fazendo parte do calendário, do vocabulário de vocês no dia a dia. Nós não somos terceirizados, nós não somos quarteirizados, nem quinteirizados, nós somos parceiros da MTI. Ou seja, toda demanda que é aberta para atender um cliente do Estado, que for feito dentro do contrato de fábrica de software, a MTI vai ter participação, que é essa equipe técnica que tem aqui, além do líder de célula. Ou seja, a MTI também ganha por serviços realizados nessa parceria, tá? Então, a LogLab tem uma parcela maior dessa contribuição, obviamente também da questão do faturamento, mas a MTI também participa desse processo. Então, não é só uma contratação, uma subcontratação, não é a proposta desse modelo de operação de fábrica, e sim o termo parceria. A gente falou sobre o modelo de operação, vamos falar do processo de trabalho, tá? O processo de trabalho lá na nossa parceria envolve basicamente esse diagrama aqui que representa, ó, todo ele. Basicamente, todo esse processo, pessoal, ele se resume em 3 OS, 3 ordens de serviço, tá? Neste caso aqui, eu tenho uma OS para desenvolvimento de software, que ela roda no formato de projeto.
eu tenho uma OS para construção da visão do produto, que antecede o projeto, tá? Uma OS curta, e eu tenho uma OS para dar sustentação ou manutenção em software que já está em produção, tá? Então, são os 3 grupos de trabalho que a gente vai executar com esse modelo de parceria aqui com eles, tá bom? Então, basicamente, a gente avalia a demanda do cliente, que é isso que o Otávio, não, como é que é o nome dele? Antônio. O Antônio mencionou ainda agorinha, ó. O Antônio está nessa fase de avaliar a demanda do cliente junto com o Juscelio, né, Antônio? Então, por exemplo, ele não abriu o projeto ainda, mas ele está nessa caixinha aqui, ó, avaliando a demanda do cliente. Quando isso se findar, quando isso concluir essa análise preliminar, passar por um comercial e etc., aí vai surgir a abertura de algum tipo de ordem de serviço. Se a proposta é um projeto, o primeiro OS que normalmente se abre é uma OS de visão do produto. Concluindo essa OS de visão do produto, vocês vão entregar basicamente 2 artefatos. Uma é a própria visão do produto e a outra é o fluxo do processo de trabalho. É o que comumente se realiza aqui. Ou seja, essa ordem de serviço ela tem de 3 a 4 semanas no máximo, tá? A execução dela. E só gera artefato documental. Não tem protótipo, aqui não tem código-fonte, não tem deploy em produção, não tem nada nessa ordem de serviço. É uma análise preliminar que antecede a abertura de uma OS de projeto, tá? Então, o plano de projeto, documento de arquitetura, vai aparecer nesta ordem de serviço aqui, ó. Aí sim vai rodar o projeto no ciclo ágil lá, no sprint, com programação de release, né, e etc, e assim por diante. Aqui na OS de sustentação e manutenção, vocês podem realizar a sustentação, ela basicamente se converge aqui em 2 atividades principais, né, que é fazer um relatório semanal daquilo que aconteceu de incidentes durante uma semana, né, uma atividade semanal, e aí o monitoramento da solução, ou seja, nós vamos ter situações aqui que a gente precisa dizer para o cliente qual que é a saúde do ambiente que essa aplicação roda, né, se está tendo muito índice de processamento, de memória, o disco está cheio, está tendo registros de bug, por exemplo, né, ou solicitações de melhoria, assim por diante. Se for melhoria, ou correções do software que vai gerar código-fonte, ele vai entrar aqui na manutenção do software, tá? Marcos, e se for um módulo novo na aplicação? Pode ser que eu precise abrir uma ordem de serviço de projeto, dependendo do tamanho, tá? Então, o que roda num ciclo mensal, aquilo que cabe dentro de um mês nessa manutenção, a gente roda no ciclo Kanban, tá? Priorizando, por exemplo, caiu a aplicação lá em produção, aí vamos rodar um SLA, tempo de atendimento, né? Tem que dar resposta lá em 2 horas e média, dependendo do contrato do cliente, e assim por diante, até sair com uma solução definitiva ou de contorno, tá? Então, os fluxos que a gente vai ter lá na frente, vocês vão perceber que há fluxos aí importantes para atender essas 2 ordens de serviço. A visão aqui é bem curta, né? Como a gente falou, recebe a demanda, organiza ali uma dinâmica, faz algumas reuniões, registra a visão e valida e entrega essa visão do produto, tá? O de projeto, vocês podem observar que ele é um processo um pouco mais enxuto, diante do que a gente tem aqui na fábrica de software, mas basicamente ele é orientado ao planejamento de um roadmap do produto com uma série de releases entregas, né? Para o ciclo ágil, gente, o que a gente tem aqui? Basicamente é um ciclo ali, quinzenal, na sprint rodando em média 15 dias, ou seja, num ciclo mensal caberia 2 sprints, talvez uma de 15 e uma de 10 dias, para sobrar uma semana ali de uma release, para colocar em produção. Nosso planejamento interno é que num projeto a gente tenha pelo menos uma release mensal, que a gente não deixe estender releases de maneira mais longa, a não ser que tenha casos excepcionais aí de que o módulo a ser entregue de fato não coube ser a produção de uma release, né, testada e homologada com o cliente dentro de 4 semanas. Aí tudo bem, vamos estender isso para mais tempo. Para isso aqui tem uma paridade, né, em relação às entregas e às homologações com o faturamento, tá bom? Então, uma recomendação. Vocês vão ver que tem casos e casos. Tem projetos aí que tem releases aí a cada 2 meses, né? Tem projetos aí que tem 2 releases no mês, enfim. Vai acontecer casos extraordinários. O mais importante é que eles sejam planejados, né? O máximo possível planejados, tá bom? Quando cair aqui nessas OS que envolvem sustentação, esses são os casos que a gente falou, ó. Eu vou fazer o registro de incidente, ou de uma solicitação, ou de uma manutenção. Quando forem incidentes, que é o caso de uma aplicação rodando em produção e dá problema, eu vou sair com uma solução de contorno e uma solução definitiva, tá? O que é uma solução de contorno? O sistema registrou para alguns determinados comportamentos o dado errado no banco. O que eu vou ter que fazer? Talvez fazer uma geração de um script de banco fazendo atualização pontual daqueles registros, né, que estão impactando lá a operação de um determinado usuário. Enquanto isso, o que vocês vão fazer? Prover
a solução definitiva, que seria o quê? Fazer uma especificação e fazer a melhoria no sistema ou a correção, que seja o caso, para que não ocorra mais os incidentes em decorrência desse processo mapeado, tá bom? Então, a solução de contorno são coisas mais curtas, que resolve pontualmente lá, e não gera impedimento para o uso do sistema, tá? Aquilo que é parcial ali, que resolve momentaneamente, mas a definitiva é a correção ou a melhoria do sistema para não ocorrer mais aquilo, tá bom? Então, basicamente, as coisas vão girar em torno desses fluxos aqui que são estabelecidos, tá? Vocês vão ler com mais calma depois como que ocorre isso. Basicamente, o que eu queria dizer para vocês em relação ao processo de trabalho é que existem 3 ordens de serviço e cada uma tem um fluxo específico para que isso funcione bem, tá bom? Bom, então nós falamos do modelo de operação e do processo de trabalho. Outro item importante que eu gostaria que vocês vissem aqui nesses documentos complementares são os itens que envolvem o perfil do profissional. Tem muita gente aqui que começa o projeto lá na MTI e pergunta assim, Marcos, mas qual é o papel do líder de célula? O que o líder de célula tem que fazer? Então, esse documento do perfil, ele fala o papel e as atribuições de todos os envolvidos, tá? Então, começa desde o líder até chegar na gente, até chegar no próprio cliente. Então, por exemplo, o líder de célula, ele tem essas incumbências aqui, ó. Ele vai fazer todo o acompanhamento da construção da visão, ele vai fazer a proposta da visão junto com a gente, né? Vai validar essa conformidade dos requisitos, ou seja, ele vai fazer um intermédio entre o time da própria MTI e o cliente, tá? Vai acompanhar e validar as nossas entregas. Esse analista técnico aqui, que também é da MTI, tem vários tipos lá dentro, né? Eles têm o arquiteto, tem um cara de infra, tem um cara de qualidade lá, ou seja, é o time técnico da MTI fazendo uma série de atuações em conjunto com a gente, tá? Papel do cliente, dono do produto. Basicamente, ele se resume no servidor que vai fazer a conferência, né, da qualidade dos produtos que está recebendo, se aquilo que ele pediu é o que está sendo entregue ou homologado. E ele vai fazer também um apoio no processo de elaboração do roadmap, é aquele que vai priorizar, vai definir qual é o backlog. Ou seja, o que ele quer que seja entregue, tá? Isso aqui a gente chama de dono do produto. Então, de novo, vou reforçar que teve, na época que foi elaborado esses papéis, a MTI gerou um pouco de confusão para explicar isso, mas basicamente esse PO aqui não é o PO que a gente está acostumado ali, que trabalha no ciclo ágil, mas basicamente ele é o representante do cliente, que diz ali o que ele quer, né, e o que ele quer de prioridade em si em relação às entregas dele. É o cara que fornece a regra de negócio. Bom? Então tem essa particularidade aí. Agora, quando eu falo papéis da empresa parceira da MTI, que somos nós, tá, Loglab, vamos começar pelo gerente de fábrica ágil. Por que não é gerente de projeto e é gerente de fábrica ágil? Porque, além de gerenciar o projeto, ele vai executar algumas ações e algumas atividades que é atribuído para um cara chamado Scrum Master. Então, o foco dele aqui, além de fazer a gestão do projeto, é ele acompanhar essas atribuições de um Scrum Master. Por isso que é gerente de fábrica ágil, tá bom? Então, basicamente, aqui ele vai ter que acompanhar lá as priorizações com o cliente, ele vai ter que acompanhar a formalização do backlog, ele vai ter que acompanhar os eventos do Scrum, né, as deles, ele vai ter que acompanhar ali a programação do planejamento da sprint, a entrega da sprint, as review, né, as retrospectivas. Então, basicamente, ele precisa fazer esse acompanhamento. Em alguns casos, o que ocorre? O gerente de fábrica ágil, ele pode atribuir, dependendo da especialidade do analista de negócio que ele tiver no time, por exemplo, pode ser que o Antônio tenha tirado lá uma certificação de Scrum, por exemplo, ele já participou de vários projetos que ele consegue fazer um apoio na execução dos eventos. Então, o Antônio pode apoiar o gerente de fábrica ágil em algumas atividades como SM, tá? Não quer dizer que ele é o SM, mas ele pode dar este apoio para o gerente de fábrica ágil quando o time tiver mais de um analista, mais de um desenvolvedor, e o time tiver ali uma certa necessidade de ter essa atuação de uma pessoa que tem essas habilidades, essas especialidades aí, tá bom? Então, esse é o gerente de fábrica ágil. Fora isso, ele vai ter o analista de negócio, que vai colocar aqui todas as especificidades dele, todas as exigências, né, que a MTI tem. Então, quando o pessoal lá do DP procura vocês para falar que vocês vão atuar na parceria da MTI, é porque isso aqui é público e está exigido. Então, o cliente ele também consegue avaliar se o recurso que a Loglab está colocando numa célula de projeto está atendendo ou não. Ele pode exigir isso aqui, tá? Em algum momento. Então, por isso que fica público esse tipo de item. O desenvolvedor, ele tem uma particularidade. Por quê? Dependendo do projeto, ele tem tecnologias diferentes. Então, por exemplo, no caso aqui do grupo 1 e grupo 2, o foco dele é desenvolvedor com especialidade no PHP. Aí ele vai ter lá, ou o cara tem 3 anos de experiência
e algumas certificações, ou o cara tem 5 anos de experiência e não tem certificação. Então, ele exige mais experiência, mais tempo de experiência e não tem certificação, ou ele vai te exigir menos tempo de experiência com certificação, tá bom? Então, é um balizador, porque a gente sabe que para achar profissional que atenda tudo, é um complicador, tá bom? E a mesma coisa segue adiante, ó, grupo 3, 4 e 5, ó, 3 grupos de profissionais aqui, é para Java, ó, tá vendo? Dependendo do tempo de experiência e certificações, né? Então, ele vai ter essa variação no nível de exigência. Isso aqui vai para todo mundo, ó. Vai, é Python, é Node, é PHP com Java, enfim, Genexus também, ó, aparece aqui, perfil do desenvolvedor. E lá na frente aparece outro nível de grupos aí. O designer também tem aqui, aparece qual que é o nível de exigência dele, né? Basicamente só tem 2 grupos. O analista de qualidade, que é o tester, ele basicamente também, ele tem alguns grupos de exigência. O arquiteto também tem alguns grupos de exigências, tá? Então, mesma coisa do desenvolvedor, ó. O arquiteto com especialidades em tecnologias, né? Ou é Java, né? Mesma coisa, ó. Java aqui, ou é PHP, ou é Genexus, ou é .NET, né? Tem vários aí grupos, assim como é feito lá no desenvolvedor. Os grupos são menores porque a gente entende, a MTI entendeu à época que as principais arquitetos que deveria ter nos projetos são esses, tá? Ou é Node com React, ou é Java, .NET, ou PHP, ou, por exemplo, a questão do Genexus lá, tá bom? Enfim, então gerou-se esses grupos aí. Então, esse documento, pessoal, é o documento que diz aí se dentro do seu time os perfis dos profissionais exigidos estão dentro do nível de aceitação mínimo, tá? Bom, então, leiam aqui, pessoal, através desse link que eu mandei no chat aí, passem lendo, tá? Tem aqui níveis mínimos de serviço, tem regras de classificação da demanda, né? Quando chega a sustentação, enfim, é uma tarefinha de casa aí para vocês darem uma lida depois. O outro é esse carinha aqui, ó, o C3SW, que é o catálogo de serviço, tá? Nós tivemos uma publicação recente do catálogo com a versão nova de serviço. Basicamente, pessoal, é aqui que vai ter todas as atividades que vocês vão executar. Então, por exemplo, vamos entender um pouquinho aqui esse catálogo. O catálogo está organizado mais ou menos nesse formato aqui, ó. Ele tem o serviço propriamente dito e ele marca qual é o tipo de OS que pode executar o serviço. E automaticamente, qual é a complexidade com o valor de UST. Então, por exemplo, Antônio aí junto com o Juscelio, estou citando esse exemplo porque o Antônio se manifestou aí, tá, Antônio? Construir visão do produto, olha lá. Esse cara aqui é um tipo de atividade que só pode ser executado dentro de uma OS de visão do produto. Não posso rodar isso no projeto e não posso rodar isso na sustentação. Então, só posso executar aqui, tá bom? Mas, Marcos, o que é construir uma visão do produto? Aí, se vocês forem procurar lá embaixo, toda atividade que tem nesse catálogo, ele explica certinho, ó. Quem é o responsável por ela, qual é a descrição disso aqui? Por exemplo, essa atividade, ela visa responder algumas perguntas. Qual que é o problema, qual que é a oportunidade, os benefícios do produto, quais são os objetivos. Ou seja, ele orienta o que vai ser feito nessa atividade, tá? Levanta as necessidades do cliente, descreve a visão, faz uma proposta da solução. Você tem que fazer uma contagem das USTs estimadas para o projeto e tem que elaborar um planejamento macro, ou seja, quanto tempo mais ou menos eu levaria para fazer o projeto. Então, a visão, ela dá essas informações, tá bom? Quais são os critérios de complexidade nesse caso? É por operação, né? Ou seja, basicamente pelas funcionalidades que vai compor essa ideia do projeto. Marcos, mas o que eu vou entregar nesse cara aqui? O documento de visão e a formalização da aprovação do produto pelo líder de célula ao dono do produto, que é o cliente, tá? Então, ou seja, todas as atividades que vão compor esse catálogo de serviço, ele vai descrever o que é o entregável, qual é o valor da UST e qual é a regra para se medir a complexidade. Vamos pegar um caso aqui que vai ser a maioria de vocês. Ó, o caso do Antônio aí, que é analista, tá, Antônio? Beleza. Especificar a operação. Ó, esse aqui é o carro-chefe. 80% das atividades do Antônio é especificação, certo, Antônio? Então, o Antônio vai trabalhar dentro da especificação 3 níveis de complexidade. Para cada história de usuário que você escrever, que seria a materialização dessa especificação, por exemplo, ele tem aqui 6 e pouco ST para baixa, 9 para a média e 13 para a alta complexidade. Tá? Aí, de novo, o Antônio vem aqui e pergunta, mas Marcos, o que é o serviço de especificar a operação? Aí vamos lá, ó, catálogo explicando o que é uma especificação de operação. Então, quem é responsável? O analista de negócio. Tá? O analista tem aqui, ou seja,
todos os participantes do projeto da MT e consegue identificar qual é as atividades que você é responsável, que você participa, que você apoia. Por exemplo, na especificação do Antônio, ele pode pedir ajuda, né, aos universitários aqui, ó. Quem que pode apoiar ele, ó? Durante a realização da especificação da nova operação, o analista de negócio deverá ser apoiado pelos demais papéis da parceira. Então, aqui pode aparecer, por exemplo, o Marcos Pavan, que é um arquiteto, né? Imagina que ele está fazendo a especificação de uma integração, de uma API, é algo mais técnico, né? Então, fatalmente, ou o analista vai chamar o desenvolvedor, que já está predestinado para esse desenvolvimento, ou vai chamar o arquiteto para explicar algumas coisas na qual ele precisa colocar as regrinhas em relação a essa API de integração. Não necessariamente é uma tela de cadastro e assim por diante, tá bom? O que o Antônio, como analista de negócio, vai fazer? Aqui está toda a atividade que ele vai fazer. Item importante, tá, Antônio? Criação de protótipo de baixa ou média fidelidade, ó. Dependendo da especificação que você vai fazer, essa atividade já está contemplando a criação do protótipo de baixa e média, não é de alta. Se o Antônio for fazer lá no Figma, por exemplo, já é de alta fidelidade. Então, neste caso, essa atividade é uma outra atividade, não é essa aqui, tá bom, Antônio? Então, se você está desenvolvendo tela e você precisa limar, identificar quais são os campos, quais são as ações, esse protótipo de baixa já está embutido na especificação, tá? Não é outra atividade, sim a mesma, tá bom? A mesma coisa vai ser para outros itens de documentações que você talvez possa produzir que complemente essa especificação, tá bom? O que você entrega? Documentação online consolidada, ó, contendo operação detalhada, o protótipo da operação, mensagem ou regra de negócio, tá bom? No caso de um ciclo ágil, qual que é o documento de especificação? História de usuário, tá bom, Antônio? Então, neste caso aqui, apesar de ele dar o nome para especificação de operação, a gente materializa isso aqui por história de usuário. O que é uma operação? Importante vocês entenderem, tá? Lá no final desse documento do catálogo, ele explica para vocês o exemplo de uma operação, ó. Então, vamos ver aqui rapidinho. Tiraram? Aqui, não, tá aqui, ó. Aqui embaixo ele explica o que é uma operação. Isso aqui impacta, por exemplo, no nível de quebra, tá? Nós tivemos aí, quando envolve desenvolvimento de sistema que tem muita ação de banco, né? Igual a gente teve aí com o Marcos Pavan lá na questão da migração dos dados, né? Do Sindesa, no caso aí, por exemplo, do Fiplan, que também tem muita operação de banco, lá não necessariamente é uma operação de negócio, a gente começa a separar o que é uma coisa da outra. Por exemplo, trata-se das operações de inclusão, alteração, exclusão, consulta ou saída de dados. Isso aqui é o famoso CRUD, tá, pessoal? Então, Antônio, na sua especificação, quando você for criar as histórias de usuário, você tem, para uma funcionalidade simples de um CRUD, que é o exemplo mais básico aí de funcionalidades, você vai ter uma operação, duas operações, 3 operações, 4 operações, 5 operações se tiver um export no PDF lá, um XLS ou um CSV, né? Então, para cada CRUD, você tem uma história para incluir, para alterar, outra história para excluir, outra história para fazer uma tela de consulta, ou outra história para exportar algo, tá? Então, um CRUD teria 5 histórias de usuário. Um exemplo, tá, Antônio? Quais são as particularidades disso aí? Por exemplo, na inclusão, se você for pegar uma operação que é muito grande, vamos pegar um cadastro de pessoa, que vai ter lá, por exemplo, dados socioeconômicos. Então, não é só o endereço, nome, RG, CPF, por exemplo, e telefone. Lá vai ter que colocar quantos filhos ele tem, se ele tem filhos, por exemplo, renda, quantos trabalhos ele fez. Ou seja, eu vou começar a fazer uma inclusão dividida em etapas. Etapa 1, dados pessoais. Etapa 2, dados socioeconômicos. Etapa 3. Então, o que acontece? Com essas etapas, você já não tem mais uma história de usuário, tá bom? No caso, você já começa a ter mais de uma história de usuário para somente a etapa de inclusão, entendeu? Então, a gente já teve casos aí que a inclusão teve 9 passos. Ou seja, era um breadcamp lá, né? Uma inclusão dividida em 9 etapas. Para cada etapa que ele avançava, ele registrava lá, guardava no banco de dados, né? Aquela etapa. Então, é para vocês terem uma ideia, tanto para quem especifica, como para quem desenvolve, tá? O desenvolvedor, na hora de fazer o desenvolvimento, ele também precisa observar esse nível de granularidade aqui, tá bom?
Então, isso é uma operação, tá bom? Como nós falamos lá em cima sobre a situação de especificar a operação, aí cai para o desenvolvedor ou para o arquiteto, tá bom? Vamos falar aqui do desenvolver a operação, ó. Aqui, ó, especifiquei a operação, agora eu posso fazer o desenvolvimento da operação, tá bom? Por que tem desenvolver a operação padrão e desenvolver a operação FRAD e operação para app dispositivo móvel? Inclusive, ó, o grau de esforço aqui nas OSTs, elas mudam, tá? O que é o padrão? O padrão cai para as operações que envolvem desenvolvimento Java, .NET, Python. Esse tipo de operação a gente chama de desenvolvimento de operação padrão. Quando é que cai para um desenvolvimento FRAD? Isso aqui são aquelas ferramentas geradoras de código, tá? Vamos falar aqui o GNexus, por exemplo. O GNexus é uma ferramenta RAD. Tá? Ou é low code ou é no code. Literalmente se encaixa nessa situação. Maker, vamos falar aí do, como é que se fala, Script Case, GNexus, todos esses vão cair aqui dentro do desenvolvimento do RAD, tá bom? E quando é app para dispositivo móvel? Esses aqui são itens nativos, tá? Então, vamos falar do React Native lá. Esse cara aqui vai cair aqui. Ou seja, aquele cara que está desenvolvendo nativo, tá? Então, a especificação é a mesma, tanto para Java, como para RAD, como para móvel. Então, não muda o tipo da operação, mas muda o desenvolvimento no nível de esforço, tá bom? Pela situação do profissional. Então, vocês têm que ficar atentos a essa situação. Outra particularidade que eu queria frisar, manter. Vocês vão ouvir e encontrar aqui muito a palavra manter. Qual que é a diferença de especificação da operação para manter especificação da operação? Pela dedução aí, pessoal. Ali uma, ali duas. Seria alterar, né? Update? Isso, basicamente resume em alteração. Vamos pegar um caso concreto. Uma sprint lá, 2 sprints anteriores, o Antônio especificou uma regra. Gerou uma release e publicou em produção. Aí o que aconteceu? Quando o cliente começou a usar aquilo no dia a dia na produção, ele falou, poxa, eu esqueci uma regra. O que você vai fazer, Antônio? Você vai pegar a mesma história que você já tinha especificado e vai fazer o quê? A alteração dessa especificação. Então, em teoria, este aqui que você fez pela primeira vez tem um esforço maior. Quando você vai manter, ou seja, apenas alterar ou adicionar alguma regra nova, você já não tem o mesmo esforço. Vai fazer isso aqui em menor tempo ou menor esforço. Tá bom? Compreendemos aí quando é manter? A mesma coisa para o desenvolvimento. Ó. Tá vendo aqui que ele tem o manter operação? É a mesma coisa. Cara, mudou a regra na especificação, o desenvolvedor vai fazer o quê? Vai alterar o código-fonte adicionando uma regra nova lá, uma melhoria que teve. Então, na teoria, a mesma coisa. Ó. Tem um esforço menor ali com o total de USTs para poder abarcar esse desenvolvimento, tá bom? Lá embaixo, ó, a gente tem algumas coisas bem específicas, tá bom? A atualização da base de dados, ó. Aqui tem elaboração de manual, e tem aqui, por exemplo, para o Pavan, que é arquiteto, aí o Davi aqui também, que é arquiteto, tem elaboração de rotina para transformação de dados, tá bom? O que é esse cara aqui? É o famoso ETL, tá bom? Então, uma coisa é você fazer atualização de base, a outra coisa é você fazer uma ETL, ou seja, você vai desenvolver uma regrinha que transforma o dado de um jeito para o outro. Então, para todos eles, pessoal, tem a especificidade aqui, ó, do que é que se faz. Então, a atualização de base, ele fala quais são as atividades que têm que ser feitas, ó. Basicamente, avaliar a demanda, receber, esclarecer dúvida, receber os esclarecimentos sobre o modelo do banco de dados, elaborar scripts, ó, DDL, DML, qualquer tipo de script vai acabar caindo ali. E você executa em ambiente intermediário e depois verifica o atendimento da demanda em produção, tá vendo? O que você entrega nessa atividade? Script do banco versionado e evidência da atualização em produção. Então, tudo aqui tem evidência, tá? Qual que é o entregável que você tem que anexar lá na tarefinha do cliente, tá bom? Na ferramenta do cliente. Quem que é responsável para fazer isso? É o desenvolvedor. Mas, dependendo da complexidade do projeto, ele vai ter que requisitar o serviço do arquiteto, tá bom? A gente tem já um caso concreto aí entre Fiplan e Sindesa, com situações em que vão usar essa atividade para que se ocorra. Ah, mas tem arquiteto aí que desenvolve, sim, a maioria deles, né, pelo menos a maioria deles, deveria desenvolver. Né, pressupõe-se que ele já desenvolveu de alguma forma, ou no banco, ou lá dentro de uma IDE, então o cara tem desenvolvimento na cabeça, tá bom? Então, ou é o do próprio desenvolvedor, ou é o arquiteto que vai realizar atualizações de base, dependendo do cenário. Migração de dados, também temos aqui atividades, né?
Script de teste automatizado. Esse aqui, ó, é para o analista de qualidade. É diferente do desenvolvedor. O que o desenvolvedor desenvolve de teste? Teste unitário. Não é a mesma coisa que essa atividade, tá bom? Então, o que hoje está... o que nós temos aqui de informação sobre isso? A MTI gerou uma parte polêmica sobre isso, até adiantando para vocês, tá? Desenvolvimento de operação, pessoal, para a MTI, neste catálogo, já está embutido o teste unitário. Então, não é uma atividade avulsa. Então, toda operação desenvolvida, a MTI conta que ela virá com teste unitário embutido. Então, o Antônio, o Juscelio, aí, o Marcos Pavan, quando houver, por exemplo, uma atividade dentro de uma OS de projeto ou que seja de sustentação, que você falou assim, eu desenvolvi ou mantive a operação, a MTI está subentendendo que aquela operação tem que ter o teste unitário dentro dela, tá bom? Marcos, mas e sobre a cobertura? Todas as operações serão 100% testadas unitariamente? Não. Aí tem um acordo por contrato ou por cliente do nível de cobertura que se exige. Por exemplo, a Cefaz, ela tem lá os níveis de exigências de cobertura lá do sonar deles. Se eu não me engano, é 80% para Java, se eu não me engano. Aí tem que colocar isso na sua lista de tarefa aí, tá, Juscelio? Verificar dentro da esteira da Cefaz quais são os critérios de cobertura de teste unitário, tá bom? Quando a gente estiver falando de React com Node, por exemplo, tem teste unitário tanto para o front-end como para o back-end, tá, pessoal? Isso é uma situação importante. As aplicações hoje que têm a arquitetura TypeScript, ela está prevista fazer teste unitário para as duas camadas aí, tá bom? Então tem que observar essas particularidades. Leiam aqui, conforme a atividade que você vai executar, qual que é o nível de exigência que cada uma tem, tá bom? Então, basicamente é isso. Lá embaixo, no final desse documento aqui, outra informação que eu gostaria que vocês lessem, tá bom? A parte que envolve complexidade. Ó. Nós temos aqui uma metodologia para o desenvolvimento de operações, ó, que envolve uma referência adaptada no ifpug, tá bom? Que é ponto de função. Não é calcular ponto de função, é calcular a complexidade daquilo que se desenvolve, tá bom? Antônio, você, como analista de negócio, vai ter que ler bem essa parte que envolve a definição da complexidade. Por quê? Porque quando você especifica a operação, você só não vai definir a complexidade dela usando o story point, que foi o que a Mônica apresentou aqui, que é aquele Fibonacci lá de 1 a 13, tá bom? Aquilo ali é uma complexidade interna que o desenvolvedor avalia dentro daquele pacote de coisas a ser entregue na sprint, quão difícil ou quão complexo é desenvolver numa escala de 1 a 13. Essa complexidade aqui, ela envolve 3 grupos apenas, né, que é a baixa, a média e alta. Então, eles estão utilizando ponto de função para chegar nesse entendimento. Só que ela só vale para as de desenvolvimento propriamente dita, tá bom? Então, arquivos lógicos ou referenciados aqui, ele tem um grupo de valores e a quantidade de dados. Essa quantidade de dados é o TD lá, né? São a quantidade de campos envolvidas nessa operação. Então, numa tela que você tem de 2 a 3 tabelas ou arquivos referenciados nessa tela, e que ela tenha, por exemplo, de 6 a 19 campos, misturando com ação ou mensagem na somatória dela, vai ter complexidade média, ó. Bom? Então, CRUDs pequenininhos, pessoal, vocês já vão bater o olho, vai ver, ó, tudo nasce com complexidade baixa, né? Tipo de cliente, só tem 2, 3 campos, tipo de cliente. De cara, você já sabe, é uma tabela só e tem 5 campos na tela. Cara, vai ser baixa. Não precisa se preocupar. Que corre o risco, olha só aqui, ó, uma tabela com até 19 campos para chegar na média, né, acima de 19, ou seja, tem que ter 20 campos numa tela, uma tabelinha para dar média, tá bom? Então, se tem 2 a 3 arquivos referenciados, acima de 6 campos já vai cair para média. Então, depende, ou seja, lá embaixo ele faz um granular disso aqui, tá? Ele tem aqui outras referências que vão conseguir te dizer, ó, às vezes você está gravando numa tabela interna, mas está consultando uma interface externa, está fora da fronteira aqui da aplicação. Pode ser uma API, né? Você vai lá na API e consulta o CPF lá na Receita Federal, um arquivo de interface externa, um AIE que a gente chama, né? Se for interno, um ALIO, né? Um arquivo lógico interno. E assim por diante. Saída externa. Vamos ter o que aqui? Uma exportação de uma planilha, uma geração do CSV. Se for uma consulta externa, é um filtro. Você está aplicando lá um filtro na tela. Enfim, ele tem os níveis aqui de complexidade também. Isso aqui vocês podem marcar com o GP ou a própria
Adriana, no escritório de projetos, né, junto com a Mônica, pode marcar aqui um dia para vocês mastigarem melhor o entendimento dessas metodologias aí. O que eu quero destacar para vocês é que a especificação e o desenvolvimento tem que ter a mesma complexidade do catálogo. Não pode ser diferente. O Antônio veio aqui e falou que aquele cadastrar usuário tem complexidade média, e aí o desenvolvedor foi lá e falou assim, não, aqui tem complexidade alta na mesma história de usuário. Não pode isso, tá? Então, a complexidade ela é igual para os dois no ponto de vista do catálogo, tá bom? Então, não pode ser diferente. Especificou, definiu que é média, o desenvolvimento também será médio. Por quê? Porque o mesmo total de arquivos referenciados e campos são iguais. O que está no protótipo, na especificação da história, é a mesma coisa que ele tem que desenvolver. Então, não faz sentido ter complexidade diferente entre essas duas atividades. Por exemplo, anotem aí que isso aí vai chegar a hora do fechamento aí da sprint, da release, do faturamento, vai cair no colo da Mônica lá e da Caroline, por exemplo, e elas vão questionar vocês aí sobre isso. Até o próprio líder de célula da MTI, tá bom? Então, eu estou antecipando aí para que vocês tenham essa ciência de antemão, tá bom? Pessoal, então, basicamente, sobre a parceria da MTI, esses são os principais itens que eu queria destacar com vocês, tá bom? O link para que vocês leiam, os modelos de referência que normatiza tudo isso aqui, e o catálogo que está aqui no C3SW, que é de cunho público para todo mundo. Lembrando um detalhe importante, esse catálogo é a versão 1.2, só vale para as novas ordens de serviço, tá bom? Ou para os contratos novos. O que já está rodando ainda está em definição se aplica o novo ou o antigo, tá bom? Então, tem uma decisão aí para ser aplicada na versão 1.1 desse catálogo, tá bom? E a outra coisa é o nosso canal do Discord aqui para encerrar o assunto com vocês, tá bom? A gente tem utilizado o canal do Discord, principalmente aqui no canal da MTI Lab, né, que é a parceria da Loglab com a MTI. A gente faz uso deste canal e evita o máximo possível os grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp do projeto é para comunicação urgente, algum comunicado rápido. Não discutam regras de negócio, por exemplo, passagem de documentos oficiais para o grupo de WhatsApp. Evitem. Só façam isso aí quando for caso de extrema urgência. Então, por exemplo, o pessoal tem discutido muito a parte técnica aqui dentro da caixinha de cada projeto, tá bom? É importante aqui. Nós temos aqui, inclusive, do FIPLAN. FIPLAN, gerenciamento da API, tá aqui, tem a caixinha Então, tem um documento aqui de ordem de serviço. Auditoria de banco, tem um documento aqui. Então, procurem discutir questões do projeto de vocês dentro do Discord, nos canais de texto, tá bom? Aqui dentro, a gente tem salas de voz, né? Vocês podem estar fazendo as dele, marcando aqui as reuniões técnicas de arquitetura. Para o Davi, para o Heitor e para o Pavan, nós temos toda semana uma reunião que discute só arquitetura, tá bom? É interessante que vocês participem junto com o Ricardo Germano, junto com o Bruno Cassol, né, que é o outro arquiteto que está acompanhando bastante isso aí. E em alguns casos aí até o Kaique também participa, mas procurem utilizar aqui o Discord para situações do dia a dia, tá bom? Preciso compartilhar uma tela que não tenha necessidade de uma reunião gravada. Por exemplo, agendas que são importantes para os eventos de vocês, uma agenda com o cliente, vamos para as ferramentas oficiais. O Aguilar trabalha com o Teams da Microsoft, a MTI trabalha com o Google Meet. Então, a maioria das agendas é a própria MTI que marca, então ela vai marcar via Meeting. Pede para gravar o máximo que vocês puderem. Se não for para gravação, pede a transcrição das agendas, tá bom? E essa discussão do dia a dia aqui dentro com vocês, um desenvolvedor, com tester, com analista, façam aqui no Discord, tá? Registrem as discussões textuais ou de fluxo aqui, bastante discussão do pessoal aqui, o Kenny discutindo aqui códigos, erros que estão dando, né? Então, aqui a gente sabe que não vai perder no grupo do WhatsApp. O WhatsApp, ele é temporário, você manda um documento, um print de tela lá, morreu. Daqui uma semana você não acha mais nada, entendeu? Então, vamos trabalhar eles aqui, que fica mais fácil da gente acompanhar. E dá transparência, tá? Às vezes tem um arquiteto aqui que vai passar, vocês discutindo aqui uma situação muito específica, ele pode voltar aqui e ajudar vocês. Tem, inclusive, um canal aqui só de arquitetura, arquitetura de software, E o pessoal tem discutido sobre os aspectos aí, o monitoramento, né? Tá aqui o Bruno Cassol falando de debug lá no OpenShift, né? Que esses problemas de pod que a MTI tem bastante, tá vendo lá, Então, essas discussões arquiteturais, principalmente quando envolver documento, aqui, eles estão discutindo, tô colocando aqui as discussões que eu estou explicando, quais são as atividades que precisa, né? O teste unitário, estou frisando aqui para a questão aí de vocês estarem observando também, tá? O pessoal contribuindo aí com livro, com documento, enfim.
Então, procurem fazer isso dentro dos canais oficiais aqui, para a gente não perder o controle, tá? Por fim, pessoal, o canalzinho da Daily. Esse aqui eu preciso que os senhores façam o registro das atividades que vocês executem, tá? Por exemplo, ó, quem não fizer a Daily de voz, faça a Daily escrita. A Daily escrita é obrigatória para os participantes, tá bom? Então, aqui, o que eu fiz ontem? Você vai colocar aqui as tasks que você trabalhou e o tempo que você executou. O que eu vou fazer hoje? Então, você tem a programação do que você vai fazer hoje. Então, você coloca lá, vou trabalhar X tempo aqui na análise da... O importante é sempre ter o número da task, tá bom? Quando não tiver task, tem que ter número de task sempre. É importante ter esse planejamento, tá bom? E se tiver impedimento, você vai escrever aqui, porque é onde o GP vai conseguir acompanhar vocês, tá bom? Então, aqui está todo mundo participando e colocando as deles escritas, para a gente conseguir ter uma rastreabilidade legal de quem está impedido ou quem está gastando muita hora em atividades que não são priorizadas, por exemplo, ou a pessoa que está sem demanda, ele pode escrever aqui, estou sem demanda, estou aguardando backlog. Então, é por aqui que a gente consegue dar uma visão mais importante para vocês, tá bom?